Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender, e a nós, clientes, pra gente saber o que tem de melhor no nosso mercado. E, gente, eu tô com um cara aqui fenomenal. Ontem ele arrasou no Pode Ser Franca, ele já participou, inclusive, mas ele esteve aqui pra me auxiliar num idioma que eu ainda não conheço, que é o inglês. Entrevistei um americano. Graças a ele, realizei um sonho, viu? Bom, Fantástico. E o propósito dele é realmente ajudar pessoas, auxiliar pessoas para o próximo nível. Então, presta atenção nesse currículo. Mas antes, já manda esse episódio para aquela pessoa que você sabe que está preso de alguma forma mentalmente, precisa se livrar de si mesmo, sabe? Para expandir o seu potencial, porque o cara aqui é fera. Empreendedor, você que tá só no operacional, precisa treinar liderança, fica de olho aqui. Você que promoveu um líder e o líder não tá trazendo resultado e ainda tá desenvolvendo até um desconforto emocional, fica com a gente, porque esse episódio tá sensacional. Então, hoje eu recebo um treinador de líderes que é formado em administração, tem MBA em liderança, gestão de pessoas e gestão estratégica pela USP. Já foi treinador da Febracis e hoje é estrategista e mentor de empreendedores que desejam crescer com direção, clareza e propósito. Com uma metodologia própria de planejamento estratégico, já ajudou dezenas de negócios a saírem do improviso e a alcançarem crescimento sustentável, aumento de lucro com coerência emocional, gente, e posicionamento forte de liderança. Ele une inteligência emocional, gestão prática, visão de longo prazo, formando líderes preparados para lidar com pressão, equipe e decisões com coragem e consciência. Então vamos receber com muita energia, com muito aplausos aqui, ó. Vamos bater palma, hein, Fabrício? Israel Kelly! uau! Seja muito bem-vindo, Muito Israel. obrigado, muito obrigado, Gabriele. Para mim, realmente é uma satisfação estar aqui, né, de poder compartilhar e poder saber que, de alguma forma, a gente pode contribuir com outros, né, por meio da nossa história e por meio de algumas falas que a gente vai trazer aqui hoje, alguma mensagem. Então, muito obrigado pelo convite. Ontem foi fenomenal estar aqui mesmo. Espero que tenha, de fato, agregado muito para você. Com Espero hoje certeza. também poder repetir isso daí. Eu tô aqui, ó, só vislumbrando isso, porque quando a gente cria um projeto, eu não vou me emocionar, mas eu vou. Quando a gente tem uma ideia, né? Uhum, Poxa, eu queria criar um podcast para eu falar com quem eu era lá atrás, quando eu não tinha o uhum, conhecimento, a informação, e hoje a internet tá aí para sim. isso. Eu quero contribuir para a Gabriele antiga, para os empreendedores que tinham a minha visão, que tem hoje a minha Uhum, visão, né? De trás do balcão, só recebo o meu cliente, atendo e será que é só isso? Aí, de uhum, repente, você cria um projeto e aparecem pessoas com o nível de excelência que você tem, Israel. uhum. Para mim é emocionante. Deus é Muito bom. obrigado por estar aqui, viu? Que bom, que Muito bom. A obrigada. honra é minha, de verdade. Então, vamos para a primeira pergunta. Uhum. O que você considera a essência de líder, verdadeiramente? Qual que é a essência do líder estratégico nos dias de hoje? Para mim, eu assim, se eu puder falar duas Sim. essências, tá? Para mim são fundamentais. A primeira coisa que um líder precisa ter é a humildade, tá? Essa é a primeira essência de um líder. Às vezes, quando a gente fala, né, a palavra líder, né, as pessoas já entendem como alguém assim superior a Uhum. outro, né? Mas na verdade não é, porque o líder, ele está no mesmo patamar, na verdade, né? A palavra liderança em si, líder, quer dizer serviço, né? Então, para mim, assim, eu acho que a primeira essência que um líder precisa ter é a humildade, porque a humildade vai fazer com que ele seja empático, né? A gente sempre fala isso, né? Para Exato. poder ouvir as pessoas, para poder se colocar no lugar do outro. Então, essa é a primeira essência. E a segunda essência de um líder é, é a visão. Ele tem que saber de verdade para onde que ele está indo, mas não somente ele está indo, porque o líder ele traz outros consigo, Com certeza. né? Então, assim, é, é, o líder ele precisa ser uma pessoa que enxerga aonde é o final da estrada, para onde que ele de fato está indo, e entender que no meio dessa, dessa estrada, né, existe um processo. Sim. E aí o líder que não tem essa essência da visão, e a visão naturalmente
ela tem que ser conduzida por um propósito, né, não adianta, né? E aí o líder pode ser até pensar que simplesmente, eu já sei aonde eu estou indo, mas se ele não pensar que ele também precisa trazer outros junto consigo mesmo, não adianta. Então, para mim, essas são as duas principais essências de um líder: Sim. humildade e a visão dele. Muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer uma grande empresa brasileira, criada por um baiano. Fiquei sabendo lá na empresa, o iFood, que está aqui pertinho em Sim. Osasco. E uma das gestoras que apresentou o projeto, apresentou a empresa para nós, ela falou que a gestão deles é horizontal, não é Uhum, vertical. E aí, uhum. quando a gente pensa em liderança, a gente pensa num cara olhando pra gente É, lá embaixo, né? né? E essa gestão horizontal, ela falou com tanto ânimo, ela falou assim, o CEO tá aqui, às vezes, ele tá ali na mesa dele, a gente tem alguma dúvida, chama ele pra conversar, tipo, é Uhum. sensacional isso. É interessante você falar isso porque, assim, Uhum, quando a gente fala, né, nesse tipo de liderança horizontal, é, eu sempre lembro de uma pessoa que, para mim, foi a pessoa que teve a maior característica de todos os tempos a respeito de liderança, que é o próprio Jesus Cristo, né? uhum, Jesus Cristo, ele era o próprio Deus em pessoa aqui na Terra. E aí, quando ele se colocava até mesmo em um certo ponto inferior, porque ele chegou a lavar os pés uhum. dos discípulos dele, né? E aí, então, quando ele faz isso, ele tem essa essência da humildade nele. Ele fala assim: olha, na verdade, alguns se perguntam, poxa, Jesus, mas não somos nós que teríamos que lavar os seus pés? E Jesus fala assim: não, na verdade, eu preciso fazer isso daí. Entende? Porque se eu É, não fizer isso, eu não tenho parte com vocês. Então, quando ele faz isso, ele está ali no mesmo nível do que eles. E ao mesmo tempo, Jesus, ele constantemente fala assim: olha, mas eu tô indo para um lugar que eu vou levar vocês também. Entende? Ou seja, ele sempre com nossa, a arrepiou. visão, exato, sempre com a visão, né? E então conduziu, e nós somos as pessoas, somos conduzidos por isso também. Exato. Entende? Então, de verdade, eu acho que a liderança, ela tem que ter essa essência mesmo. Não é uma pessoa que está acima do outro, tá? Mas ela está ali no mesmo propósito e sendo um facilitador para levar para uma visão, né? Sensacional, exatamente. Nossa, arrepiou mesmo. Uhum, E eu fico pensando assim, você que tem um currículo tão bonito e uhum, você também conduz a sua gestão de forma tão empática. uhum. Você já cometeu algum erro de jornada? Alguma Já coisa que vários, você já aprendeu e falou assim, nossa, eu não quero ser igual eu, não. já cometi vários. Talvez assim um dos que eu digo assim que foram os mais marcantes na minha vida e que me fez de fato refletir bastante para saber quem eu sou hoje e assim como que eu de fato preciso ser. Talvez a gente falando para empreendedores aqui, Uhum, né? Mas eu preciso falar sobre a minha família, porque para mim acho que esse é o exemplo mais assim marcante. marcante para mim, sabe? Porque eu sou casado já há quase 22 anos, Uau. mas eu por 17 anos eu quase destruí o meu casamento porque eu não sabia me comunicar com a minha esposa, mas também com os meus filhos, mas principalmente com ela. Nós Uhum, temos perfis totalmente diferentes, tá? 100% diferentes, na verdade. Então, e eu, né, sendo o cabeça de casa, eu cometi muitos erros. E um dos meus principais erros foi realmente a maneira como eu me comunicava e a maneira como eu me portava diante das circunstâncias. uhum. Então, dois erros graves que eu cometi, tá, durante 17 anos e, sem querer, eu também acabei trazendo isso para algumas empresas que eu pude liderar, que eu pude participar. Então, o primeiro erro, como eu falei, foi o da comunicação. Então, eu não sabia me comunicar da maneira como a minha esposa e meus filhos gostariam de receber uma comunicação. Porque um dos grandes erros que líderes não podem cometer de forma alguma é falar assim: mas eu, eu falei A e eu espero que todo mundo entenda A. Se não Hum, entendeu A, o problema é deles. Isso é um grande erro. E eu agi assim. Eu pensava assim: se eu estou falando isso daqui, eles que se virem para entender. Isso era terrível, porque isso causava muito problema na minha casa. E também causava também na minha empresa.
Com Mas certeza. na minha casa, que é o meu maior patrimônio, eu quase destruí por conta disso. Entende? Pela falta de não saber me comunicar da maneira como eles gostariam de receber uma comunicação. E não como eu esperava que eles me entendessem. Entendi. Uhum. Entende? Que às vezes a gente comete algo que é uma crença até, e é uma crença. Para algumas pessoas pode ainda parecer muito boa, mas ela não é. Que é assim, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso é um erro. Nós temos que tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Não é porque eu gosto de, sei lá, de dar um perfume que qualquer pessoa vai gostar de Uhum. receber um Com perfume. certeza. E Você como é entende? isso na prática, Israel? Como eu trato, eu que recebo muitas pessoas aqui no podcast, eu visito várias empresas Uhum. também. Como eu trato a pessoa como eu sei como ele gostaria de ser tratado? Eu acho que assim, a primeira Uhum. coisa, assim, eu acho que o primeiro ponto, aliás, eu acredito que o primeiro ponto é você conhecer de pessoas. A gente não Uhum. pode fugir disso. Exato. A gente está até ouvindo ali na Uhum. nossa imersão, né? Mas falando exatamente isso. Então, assim, quando eu conheço de pessoas, quando eu sei como uma pessoa se comporta, tá, diante das circunstâncias, eu sei quando se ela toma decisões mais rápidas, se ela toma decisões mais devagar, se ela é mais comunicativa, se ela é mais reservada. Então, quando eu entendo de pessoas, fica muito mais fácil de eu me comunicar com elas. Vou dar um meu exemplo lá de Uau. casa, tá? Eu sou uma pessoa que eu tenho um perfil que a gente chama de dominante, ou o executor. Uhum. Então, o dominante, por natureza, ele às vezes fala um pouco mais alto, às vezes mais incisivo, às vezes parece que está sendo às vezes grosso em alguns momentos. Isso aos olhos de uma pessoa que é estável, ou seja, que tem o perfil oposto a esse meu. E o estável é aquela pessoa que fala mais manso, fala mais quieta, Que mais não é tão quietinho, rápido, que né? não é tão rápido. Uhum. E aí, olha que problema que eu tinha na minha casa. Eu, a minha esposa é uma pessoa que é estável. Ou Ainda seja, ela bem, é né, planejadora, Israel? graças a Deus. Imagina. Graças a Deus. Ela é planejadora, ou seja, ela é aquela pessoa que gosta de colaborar. Uhum. Então, ela também é uma pessoa que tem o ritmo dela. Uhum. Detesta conflitos. Foge. Foge Foge de disso, conflitos. porque ela é mais colaboradora do que enfrentar algum conflito. Uhum. E o que que eu fazia às vezes? Ah, você é muito lenta. Hum. Ah, você é muito devagar. Uhum. Ah, você é muito passiva. Imagina E quanta isso dor. doía demais nela. E você também. E ao mesmo tempo, ela também, né, tadinha, para se defender. Ah, mas você é muito grosso. Você é tudo querendo muito rápido. Você é tudo de querer controlar. Porque, ou seja, era um acusando, né, o outro, mas sem conhecer. E então, quando nós nos conhecemos, quando nós entendemos, fomos finalmente, né, aprender sobre perfil comportamental, as coisas começaram a mudar. Uau. Que clareza, não? Entende? Então começaram a mudar. Por exemplo, nós somos sócios hoje, Aham. né? Imagina. Até um tempo atrás, até uns 4, 5 anos atrás, nós já éramos sócios. E como é que eu tratava? Como é que eu agia na nossa sociedade? Olha, eu preciso de um relatório para ontem. Cara, a gente tem que resolver isso aqui ontem. Se não fizer isso ontem, não vai. E para ela que é estável, ela precisa de um tempo, ela não age sob pressão. Hum. Na pressão, ela meio que espana um pouco, ela fica assim, ela não gosta de Paralisa pressão. emocionalmente até. Exato, porque não traz segurança para ela. Uhum. Que um estável, e o líder tem que saber disso. Um Senão ele vai estável, ele machucar é pessoas. averso a essa pressão louca. Então, quando eu aprendi isso, eu comecei a me comunicar com assim, escuta, eu preciso de um relatório. Quanto tempo você precisa para poder entregar da sua maneira? Ah, eu preciso de uma semana. Então tá ótimo. Aí as coisas começaram a caminhar. Depois de uma semana, tá aqui, ó, você pediu, opa, que legal. Que incrível. Que Entende? incrível. Então hoje nós conseguimos funcionar numa empresa que tem um guarda-chuva de alguns serviços, né? Uhum. Tanto coaching, quanto mentoria, quanto treinamento, quanto o inglês Aham. também, né? É. Nós temos esse guarda-chuva. Então nós conseguimos relacionar muito bem e fazer essa roda funcionar. Que Porque o incrível. líder precisa de verdade entender de pessoas. Desculpa, viu? Você Muito. corta aqui. Deu Não, uma pancada imagina. aqui no microfone. Não tem problema. Mas porque o líder realmente precisa aprender
de pessoas. Muito bom, aprender de pessoas. E eu vejo que vocês continuam na busca por conhecimento. Nos Uhum. encontramos, felizmente, aqui na Aham, imersão Liberdade Empresarial do Renan. isso. Eu gostaria de saber como a imersão tem impactado a sua vida e da sua esposa que está aqui Sim. também, É né? interessante você perguntar, porque assim, nós viemos aqui para ajudar alguns estrangeiros, né, na Aham. compreensão do português. Me Então nós, ajudou, é. então nós estamos traduzindo eles Uhum, na imersão, né? Mas é muito interessante porque mesmo nós traduzindo, nós também estamos recebendo, com certeza. né? Então muitas coisas que não só o Renan tem trago, mas os outros palestrantes também, né? Como o próprio Mário Bens, que até há pouco tempo atrás falou, Uhum. foi assim muito importante para mim. Apesar de que, assim, quando a gente ouve sobre liderança, né, como o próprio Mário trouxe sobre liderança, poxa, mas Israel, você já não trabalha com líderes, você já não tem formação disso. Exato, mas é porque o líder tem que estar sempre disposto a ter essa humildade para aprender mais, para desenvolver mais, entende? Para reciclar mais. Eu não sei de todas as coisas ainda, muito pelo contrário. Não, a gente Eu nunca preciso vai aprender saber. muito ainda. É. Entende? Então, assim, para mim, estar aqui, mesmo que trabalhando, né, mesmo que servindo de alguma forma, mas eu estou aprendendo demais, demais. Sou Muito muito bom. grato, né, ao Renan que nos convidou, que nos confiou nesse trabalho, porque é desafiador e tem que Uhum. ser pessoas de confiança, né, porque as pessoas que ele trouxe são de confiança dele, né? E tem que ter uma Então, mentalidade boa para traduzir nos propósitos, nos valores ainda, né? sim, Porque você pode sim, traduzir de outra forma. exato. Muito Então, bom. assim, para mim está sendo enriquecedor, essa que é a palavra. Que incrível, E que também muito incrível. aprendizado. Muito bom. E agora, para finalizar, para aquele líder que acabou de se tornar líder, às vezes foi admitido a líder por competência ali técnica. E de Uhum, repente colocaram ele numa posição estratégica. O que você falaria para ele? Aquele líder que tá sofrendo com uhum. a posição. Eu acho que a primeira coisa que eu falaria para ele é o seguinte: aprenda a ouvir. Muitas pessoas que entram, né, às vezes no cargo de imediato de liderança, entendem que o mais importante é eles falarem, Uhum. né? O mais importante é que, se eu como líder tenho que conduzir, então eu preciso falar. Na verdade é ao contrário. O líder precisa aprender a ouvir. E quando eu falo a ouvir, eu não estou falando de a ouvir e acatar aquilo que todo mundo fala. Uhum. Eu estou falando aprender a ouvir, a processar, aprender a separar aquilo que é o positivo, aquilo que é o negativo, entende? E então, mediante esse ouvir, que o ouvir gera muita análise, né? Ele vai começar então a ter passos mais Vai assertivos. ter mais informações. Exato, vai ter mais informações, Uhum. então ele vai poder então coletar isso tudo e então tomar decisões assertivas, porque as pessoas esperam isso de um líder. Então, para você que está começando aí agora a sua jornada de liderança, ouça as pessoas, seja também humilde e tenha uma visão, porque essa visão vai estar conduzindo as pessoas para isso também. Muito bom, Israel. Isso. Como a gente te encontra nas redes sociais? Lá é o arroba Israel Kelly, Kelly. São dois Y no final. YY. Eu vou estar ali à disposição de estar conversando com qualquer pessoa. Sensacional. Muito obrigada por Legal. distribuir tanto conhecimento aqui, riquíssimo para o nosso podcast. Muito feliz mesmo. Missão Gratidão toda minha. cumprida. Isso aí. Muito Já obrigada, é. Israel, e obrigada a você que ficou até o final. Já compartilha esse programa para aquele líder que tá, ó. Você sente a gotinha do suor dele a hora que pega a posição, a hora de trazer todos os liderados e dar aquelas ordens. Gente, manda para ele tá precisando dessa ajuda, viu? E até o próximo Pode Ser Franca. Tchau!